Legal. Alô. Agora vocês conseguem anotar a mensagem, né, irmãs? Irmãs, há quanto tempo vocês têm a impressão de que vocês não estão vivendo os milagres de Deus na vida de vocês? Há quanto tempo vocês sentem que não tem sentido, vocês não têm sentido o abraço de Deus na vida de vocês? Quanto tempo você não sente o cuidado e o amor de Deus nesse abraço? Muitas vezes a gente fica esperando um grande milagre acontecer na nossa vida. Às vezes eu fico esperando um grande milagre acontecer na minha vida. Mas Deus, na verdade, Ele quer que você vivencie milagre diariamente. Todos os dias Deus tem milagres esperando para você vivenciar. Ele não quer, como foi falado na palavra da manhã, Ele não quer mudar a sua situação. Não é o deserto que Ele quer mudar. Deus quer mudar você. Ele quer me mudar. Então, muitas vezes, Ele não dá o que eu quero, o que eu desejo. Ele dá para nós, Ele dá para mim o que eu preciso. Ele dá para mim o que eu preciso para ser transformada, para que nessa caminhada a gente vivencie mais os milagres de Deus. A gente sabe que durante o deserto é que vai acontecer a minha e a sua transformação. Então, o deserto é necessário. Porque eu sou muito natural, nós somos não muito naturais, mas o deserto ainda é o período que Deus está nos transformando, sabe? Para que a gente todos os dias sinta mais e vivencie mais esses milagres de Deus na nossa vida. Todos os momentos, Deus quer que você experiencie isso diariamente. A gente vê que o povo de Israel, ele vivenciou isso. Ele vivenciou a nuvem para acabar com o calor, ele vivenciou a coluna de fogo para vir como luz e aquecer, mas Deus também quer te dar essas experiências, de você sentir esse milagre, esse cuidado de Deus todos os dias na sua vida. E isso não é esporadicamente, Ele quer que você vivencie isso diariamente, todos os minutos. E como viver os milagres de Deus, se muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue nem escutar a voz de Deus? São muitos os ruídos durante o nosso dia. São muitas vozes que estão ao nosso redor e poucas vezes a gente consegue reconhecer a voz de Deus. Então, como que você quer reconhecer o abraço de Deus se nem a voz de Deus você reconhece? Oh, Senhor Jesus! Irmãos, vou mostrar um caminho para a gente aprender a reconhecer um pouco essa voz de Deus. Quando você está distante de Deus, você não reconhece o abraço de Deus. Quando você está distante de Deus, você não reconhece a face de Deus, e muito menos a voz de Deus. Então, quando Deus fala a você não sabe nem às vezes que é Deus falando com você. E não consegue reconhecer, muito menos obedecer. Se a primeira coisa que acontece quando você acorda é mexer no celular, saber que acordar com a mente ocupada com 1000 coisas que você tem que fazer naquele dia, se já acorda já pilhada em tantas atividades que você tem que fazer, você precisa mudar o seu hábito. Aqui eu vou dar um caminho seguro para você aprender a reconhecer os abraços de Deus durante toda a sua vida. E o primeiro, e aí eu vou explicar para vocês como construir um caminho para esse reconhecimento desses abraços. Eu vou falar o que é o hábito. Os hábitos surgem porque o cérebro está o tempo todo tentando poupar esforço. Isto é, ele quer transformar qualquer rotina num hábito. Depois, então, às vezes a gente faz as coisas na rotina, mas quando a gente persevera na rotina, aquilo se torna um hábito. E quando se torna um hábito, o nosso cérebro ele não precisa pensar no que fazer. Ele vai fazer automaticamente. Então, o que a gente vai tentar ajudar aqui é ajudar as irmãs a criar 3 hábitos. E eu vou falar agora do primeiro. O primeiro hábito é o encontro diário com Deus. Irmãs, quando você cria esse hábito de se encontrar com Deus, e eu estou falando de um encontro exclusivo com Deus. Por que exclusivo? Porque às vezes você pode falar assim, irmãs, eu posso ir invocando, quando eu estou dirigindo eu estou orando, estou intercedendo, quando eu estou no supermercado eu estou orando, estou intercedendo. Irmãs, isso é maravilhoso. Mas quantas de vocês já tiveram a experiência de às vezes você está dirigindo, você está orando, invocando, mas aí a primeira freada que dão uma fechada na sua frente, você já saiu da presença do Senhor. Nesse momento você consegue experimentar um abraço muito rápido. Quando Deus quer te abraçar, você já saiu da presença dele. Então, irmãs, eu não vou falar desse tipo de encontro. Vou falar do encontro exclusivo com Deus.
Eu preciso criar, vocês precisam aprender a criar um hábito de um encontro exclusivo com Deus. É um encontro onde só há você e Deus. Nesse encontro, a gente precisa, criar uma vida de oração. Irmãs, nós que somos cristãs, já ouvimos muito falar da vida de oração. Mas quantas de nós aqui realmente tem uma vida de oração? É uma vida, é um viver de oração. Sabe, é você aprender a adorar a Deus, a contemplar a Deus. Muitas vezes a nossa oração é uma conversa muito rápida com Deus, onde você fala e Deus, quando vai falar, você já foi embora, né? Então, assim, não existe, porque oração é uma comunhão de duas mãos. Então, onde você fala com Deus, você também tem que esperar Deus falar com você. Ou, às vezes, você tem que esperar o sussurro de Deus. Às vezes, você tem que esperar o silêncio de Deus. Às vezes, naquele momento, Deus não tem nada para falar para você. Mas é para você permanecer na presença e você sentir também o silêncio de Deus. Muitas vezes, quantas vezes eu vou para a presença do Senhor, mas assim... É tão corrido, irmãos. O nosso dia é tão corrido que quando a gente cumpre tabela, vamos lá para vamos orar, vamos entrar em contato com o Senhor, mas com a pressa a gente sai logo da presença dele. A gente não tem o hábito de permanecer, de adorar um pouco, contemplar um pouco o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, começar a adoração. Tem uma vez que eu tive uma experiência, que eu estava andando na rua e comecei a invocar o Senhor, fiquei, Senhor Jesus, orando, aí depois comecei a interceder, mas quando eu chamei ele de paizinho, paizinho, irmãos, a minha relação com Deus começou a ficar mais próxima, é uma intimidade um pouco maior. Então, assim, é preciso aprender também a permanecer um pouco na presença dele e aprender assim, esse momento de adorar e de contemplar a Deus, sabe, de contemplar ele como nosso Deus, contemplar como pai. Tem momentos que ele vai ser pai, tem momentos que ele vai ser Deus, tem momentos que ele vai ser amigo. A gente precisa aprender, criar esse hábito de contemplar e de encontrar exclusivamente a Deus. E quando eu falo em hábito, irmãs, hábito é algo que tem que perseverar. A gente sabe que no dia a dia muitas coisas vão acontecer ao seu redor, mas assim, dia após dia a gente tem que perseverar. Então, é necessário um local. Que local é esse que você vai ter um encontro exclusivo com Deus? Irmãs, não sei. Pode ser o quarto, pode ser no banheiro, pode ser na sala, pode ser onde quer que você ache que é um lugar tranquilo, mas é um lugar sem ruídos externos, sem ruídos internos. É um momento que você não pode levar o seu celular para esse encontro, porque muitas vezes você está ali, quantas vezes já aconteceu aqui, de você estar ali orando, apita uma mensagem, chegou, na hora você se distrai. Você pode até não pegar o seu celular para ver, mas ali você já saiu, a mente já foi longe, né? Então, assim, nesse encontro exclusivo com Deus, é um encontro exclusivo com Deus. Deixa o celular de lado. Ali, só você e Deus tendo comunhão, criando intimidade. E separa esse lugar, sabe? Um lugar que realmente não tenha nenhuma distração. E outra coisa que a gente precisa separar também é um tempo. Eu não sei quanto tempo você tem no seu dia a dia para separar esse tempo para o Senhor, mas dê prioridade do seu tempo para Deus. Irmã, pode ser 5 minutos, pode ser 2 minutos, podem ser 10 minutos, eu não sei. Mas quanto mais você aprende, mais fica na presença dele, mais desfruta da presença dele, eu tenho certeza que mais tempo você vai querer permanecer na sua presença. De repente você vai permanecer 30 minutos, de repente é 1 hora, eu não sei, irmã. Mas assim, quanto mais a gente permanecer, mais intimidade, mais alegria, mais nosso coração é inundado de paz e alegria. E às vezes você pode começar, você nem sabe o que falar, nem sabe o que pedir, de repente está numa situação em que você está triste, que você não sabe nem como orar, mas irmãs, quando você começa invocando, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmã, invoque quantas vezes forem necessárias, até você sentir que você está na presença de Deus. Irmãs, quando a gente sente a presença de Deus, nosso coração se enche de alegria. Não tem como você negar isso, né? Na hora inunda a paz e a alegria no momento. Às vezes o nosso problema continua ali, sem solução. Mas quando você vai invocando, invoque. No início, às vezes você pode até não sentir nada, mas invoque, sabe? Persevere, até tocar na presença de Deus. E nesse momento que você sentir a presença de Deus, vai sentir o abraço de Deus. E toda vez que a gente sente o abraço de Deus, é mais um milagre de Deus operando na nossa vida.
nesse momento com Deus, pode ser que você tenha que chorar, pode ser que você tenha que desabafar, muitas vezes, pode ser que muitas vezes eu reclame diante de Deus, mas o importante é que se esvazie na presença de Deus, sabe? Tem esse momento, você e Deus, e depois de você reclamar, não é só reclamar não, depois que você esvaziar, deixa Ele falar com você. Espere a presença dele, porque quando ele fala com você, é aí que o seu coração se enche de alegria. Se a gente sai assim, irmãs, da presença de Deus, as coisas às vezes não parecem, mas Senhor, eu vou para a tua presença, mas nada acontece, mas é que a gente permanece na hora que a gente quer, a gente menos espera, a gente já saiu, né? Então assim, escolha o melhor lugar, escolha o melhor horário. E outra coisa, quanto mais você permanecer na presença de Deus, mais você ganha intimidade com Deus. A gente sabe que quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente reconhece o olhar da pessoa, a gente reconhece o tom de voz da pessoa. Então, quanto mais você reconhece, mais intimidade você cria com Deus, aí quando vier uma situação e Deus falar algo para você, você vai reconhecer que é a voz de Deus. E naquele momento você vai conseguir obedecer, porque quando você reconhece que a voz é de Deus, você pode obedecer a voz de Deus, né? E quando a gente obedece, irmãs, eu não sei se vocês já experimentaram, mas quando você obedece, é uma paz tão grande que entra no nosso coração, é tão gostoso, e naquele momento você vê, valeu tanto a pena obedecer ao Senhor. Aí depois dessa obediência, o Senhor dá um abraço em você se sente amada, se sente cuidada, é muito amor, né, que o Senhor nos supre quando a gente obedece. E aí, se a gente repetir isso todos os dias, irmãs, repetir, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, isso vai se tornar um hábito. Então, todos os dias, se você criar esse hábito, você vai acordar quando você menos esperar, você já está ali no seu encontro exclusivo com Deus. E aí quando você menos esperar, você vai estar aumentando esse tempo, essa comunhão com o Senhor pouco a pouco também, né? E uma coisa que me despertou muito para a questão de hábito é que todo dia de manhã, falando um exemplo bem corriqueiro, todo dia de manhã eu acordo e faço meu suco verde. Até eu expliquei para as meninas como que funcionava o hábito. Então, assim, quando eu comento que eu faço suco verde, nossa, você corta todos os dias, você lava todos os dias, você liquidifica todos os dias, sim, faço isso todos os dias. Mas, assim, o benefício que o suco verde me traz é tão gostoso que me fez perseverar e tornar isso um hábito. A ponto de que eu acordo, é automático, eu vou lá fazer o suco verde sem pensar no sacrifício, sem pensar que é um esforço, sem pensar que é um desgaste. E a mesma coisa, a gente criar um hábito dessa comunhão exclusiva, esse encontro exclusivo. Irmãs, isso vai ser automático. Quando você menos esperar, você já vai estar na presença dele. Você já vai ter separado o seu lugar, você vai ter separado o seu horário, e vai pouco a pouco permanecendo cada dia mais na presença de Deus. Tem o segundo hábito que fala... antes de falar do segundo hábito, tem uma experiência do rei Davi. Davi tinha uma experiência que fala em Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Irmãs, fala aqui claramente, não era um monólogo. Não era Davi falando, só Davi falando. A gente vê que Davi fazia as orações, mas ele ficava esperando. Então, a nossa experiência com o Senhor é uma comunhão, é uma via de duas mãos, é uma comunhão. Então, realmente, quando você for à presença de Deus, se aquiete na presença dele também. Espere escutar a voz dele, sabe? Espere escutar, espere se sentir abraçada por ele, porque o Senhor sempre tem algo para falar. E é nessa comunhão que pouco a pouco a gente vai aprendendo a reconhecer a voz de Deus, né? Então, assim, graças ao Senhor que é uma comunhão, não é? Às vezes é muito desconfortável quando você vai conversar com alguém, só a pessoa fala. Não sei se vocês já conversaram com alguém assim. Só uma pessoa fala. É bem desconfortável, vocês sabem disso, né? Então, assim, mas graças a Deus que com Deus não é assim. Ele nos ouve e depois ele também espera, porque ele também quer falar. Amém. Quando você obedece, você sente Deus te abraçando. Então, assim, no início, quando você ouve a voz de Deus, vem a voz, aí você fala assim, Senhor, não vou fazer isso.
não, Senhor, eu não vou fazer, isso é muito difícil eu fazer. Mas depois, quando você decide que você vai obedecer, vale tanto a pena obedecer, irmãs. Vale tanto a pena obedecer, porque o sentimento que vem dentro de nós, quando a gente obedece, é um sentimento de tanta paz e de tanta alegria, que valeu o sacrifício de obedecer. Na verdade, não é um sacrifício, mas vale um tomar a cruz ali, né? A gente se negar a si mesmo para obedecer, mas vale muito a pena, sabe? Se fosse, é o benefício que dá você escolher ouvir a voz do Senhor e obedecer, é sentir uma paz abundando no seu interior, né? Quando tem momentos do dia, a gente sabe que o dia da mulher, 24 horas não é suficiente para cumprir tudo que a gente tem que fazer num dia só, né? A gente tem muitas atividades, muitas tarefas, mas, irmãs, quando Deus, nesse momento, quando a gente acorda e não separa esse tempo do Senhor, e o Senhor chegar a falar assim para você, pare, você tem que estar atenta. Porque nesse momento é a hora que você tem que parar, que você está fazendo tudo para se voltar ao Senhor. Um dia eu tive uma experiência que eu acordei e nesse dia eu tinha tanta coisa para fazer que eu falei assim, Senhor, não vai dar tempo agora nesse momento de eu fazer essa oração do Senhor. Senhor, o Senhor me entende, né? Tem muita coisa para fazer, não vai dar tempo. Eu tinha que levar as crianças no Kumon, tinha que estudar com as crianças, tem que fazer lanche, tinha uma reunião no Skype, tinha um monte de coisa. Nossa mente tem várias justificativas para a gente não ter esse tempo e essa comunhão exclusiva com Deus. Nós temos muitas justificativas e razões justas, né? E aí, quando Deus chegou para mim e falou assim, pare. Irmãs, na hora que eu escutei aquela voz, eu tive que parar. Comecei fazendo as atividades, parei e Deus falou assim, vá à minha presença. Naquele momento, eu fui para o meu quarto, meus filhos ficaram na sala. Eu fechei a porta do quarto, deixei meu celular fora, e foi a hora que eu me ajoelhei. E falei assim, Senhor, eu me arrependi, Senhor, eu não quero começar o meu dia sem me derramar na Tua presença. Aí comecei, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E naquele momento, irmãs, a mente ainda estava preocupada. Meu Deus, se eu parar esse tempo aqui, não vai dar tempo de eu terminar aquilo lá. Porque a gente é assim. Mas a nossa vida, a gente tem que entender que o poder da escolha está em nós, está em mim. Eu tenho que escolher isso para a minha vida. Então, naquele momento, eu falei assim, se eu não colocar minha mente no Espírito agora, esse tempo que eu também vou estar perdendo, vou estar ali preocupada, orando, mas preocupada com as coisas que eu tenho que fazer. Aí comecei a voltar minha mente para o Espírito, comecei, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Comecei a orar, invocar, de repente orar. Eu não sei quanto tempo eu passei ali. Mas depois que eu terminei, me levantei naquele momento, vem a alegria que todo mundo já deve ter sentido aqui, uma alegria, uma paz. Aí eu abri a porta do quarto e comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer. Se desse tempo, se não desse tempo, eu não sabia mais, né? Falei, Senhor, entreguei nas Tuas mãos. Mas comecei a fazer minhas coisas. De repente, eu recebo uma mensagem dizendo que a minha reunião no Skype tinha sido cancelada. Irmãs, pode ser uma coisa bem boba, mas assim, para mim, foi um abraço de Deus. Foi um abraço de Deus falando assim, calma, eu estou cuidando das suas coisas. Eu estou cuidando, quando você dá prioridade do seu tempo, da sua vida para o Senhor cuida das suas coisas. É isso que tem acontecido na minha vida. Dê prioridade a Deus. Ele vai cuidar de cada item da sua... E pode ser uma coisa boba, é uma reunião para ser cancelada? É alguma coisa que vai... Não sei, mas o Senhor está cuidando. Então dê prioridade a esse tempo para o Senhor. Eu vou falar agora do segundo hábito. O segundo hábito é a leitura diária da palavra. Ultimamente, irmã, você tem conseguido escutar a voz de Deus? Você tem conseguido reconhecer a voz de Deus no seu dia a dia? Que se isso não está acontecendo, é porque talvez realmente o primeiro hábito ainda não se tornou um hábito. A gente precisa mudar esse hábito. Mas esse primeiro hábito, junto com o segundo hábito, que é o encontro exclusivo com Deus, mas também a leitura diária da Bíblia. A gente acha que no nosso dia a dia, fora a oração, ainda temos que separar o tempo para a palavra, sim. Né? Não adianta a gente achar que a gente consegue viver sem se alimentar, sem respirar, porque ninguém consegue aqui. Então, a gente precisa separar esse tempo. E esse caminho que completa o primeiro hábito é o hábito de ler a palavra diariamente. É ler a Bíblia diariamente. É você desfrutar de cada versículo que está ali e esperar Deus falar com você em cada versículo. E é preciso que você separe um tempo para isso. Muitas vezes a gente não vai ter tempo, mas irmãs,
Escolha separar um tempo para Deus. Vale a pena escolher separar um tempo para Deus. Tem um versículo que fala assim, Apocalipse 1:3, a parte A, que diz: bem-aventuradas aquelas que leem e aquelas que ouvem as palavras. Aqui fala assim, daquelas que leem, mas também fala daquelas que ouvem. Essas são bem-aventuradas. Então, quando você vai até a palavra de Deus, até a Bíblia, você está lendo, mas ali você tem que ouvir a voz de Deus também. Não basta você apenas ler para cumprir tabela. Às vezes você precisa até começar a cumprir tabela para criar o hábito. Mas assim, irmãs, a cada leitura, espere Deus falar com você. Ele tem uma porção para te falar em cada versículo. Espere escutar a voz de Deus naquele versículo. Esse versículo fala assim fala sobre ler e ouvir. Que isso significa que não basta só ler. Então assim, em cada palavra, em cada porção, deixa Deus aparecer a você. Espere Deus aparecer você. Comece a ler e fala assim: Senhor, eu não quero só ler. Isso aqui não quero que se torne só uma doutrina na minha vida. Mas eu quero que o Senhor se torne essa palavra real na minha vida. Eu quero ouvir a tua voz aqui nessa porção. E isso vai pouco a pouco nos dando revitalizando e revigorando o nosso apreço pela palavra. Porque muitas de nós, irmãs, todo mundo tem Bíblia aqui, com certeza. Mas quantas de nós realmente a gente lê a Bíblia com apreço? Quantas de nós desfruta cada versículo como se Deus estivesse falando com você ali, em cada palavra? O Senhor precisa restaurar o nosso apreço pela Bíblia. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E a Bíblia, muitas vezes para nós, ela tem sido uma letra preta no papel branco. Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês, irmãs. A Bíblia também é uma carta de amor. Dentro da Bíblia existem várias cartas de amor para você. E quando você precisar de algo, se você estiver meio perdida, tá? Eu estou meio desnorteada, não tenho para onde ir, estou sem rumo, a Bíblia também é a bússola. A bússola também serve para nos orientar. Mas a Bíblia também não é só a carta de amor e também não é só a bússola. A Bíblia também é a espada. Deus nos deu a espada. Muitas vezes o inimigo vem com pensamentos destrutivos, com coisas para nos desanimar, para acabar com a nossa fé. A gente tem que pegar a palavra e usar a palavra nesse momento, né? Quando eu tive também uma outra experiência nós vivenciamos os milagres de Deus em vários momentos. Eu vivenciei os milagres de Deus em vários momentos. Mas tem momentos que a nossa fé, Satanás vem para abalar a nossa fé. E aí, nesse momento que vem abalar a nossa fé, a gente tem uma escolha para fazer. Ou a gente vai se prostrar e ficar triste, murmurar, reclamar, ou nesse momento a gente vai buscar o que vai aumentar a nossa fé. Né? Então, assim, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes, nesse período da construção do Congresso, vieram palavras de desânimo, situações para desanimar, para deixar triste, para fazer a fé abalar. Mas, irmãs, esse é o momento de você ouvir a palavra de Deus, sabe? Ouça uma mensagem, vá pegar a Bíblia para ler, pegue algum livro cristão, coloque um hino para escutar, fale aquele hino, porque essa é a arma para a gente destruir Satanás, que vem usando os nossos pensamentos para nos destruir. Ele quer nos abalar, mas a nossa arma é a palavra. Então é importante nós estarmos armadas. Quem já ouviu falar aquele ditado de que você é o que você come? Acho que todo mundo já ouviu falar, certo? Que nós somos o que nós comemos. Você é o que você come. Se você come guloseimas, besteiras, coisas nada saudáveis, não vai esperar que sua saúde seja aquela coisa, porque não vai ser, né? Então, assim, você vai ter menos pique, você vai ter mais cansaço, seu sangue vai estar tudo desregulado, você não vai estar saudável. E espiritualmente segue a mesma linha. Se você se alimenta com palavras saudáveis, você vai ter saúde, né? Você vai ser saudável espiritualmente. Irmãs, nós precisamos mudar o nosso conteúdo. Eu preciso mudar o meu conteúdo, porque naturalmente eu sou reclamona, eu sou murmuradora, é assim como o povo no deserto. Eu vou reclamar, vou murmurar, vou blasfemar, mas Deus, Ele quer mudar o seu conteúdo, e Ele quer mudar o meu conteúdo, e para isso Ele quer que a gente mude o nosso alimento.
E o nosso alimento hoje, a gente tem a palavra, a gente tem a Bíblia para mudar o nosso alimento. Nós temos as mensagens no site, nós temos os livros cristãos, nós temos os hinos, nós temos tudo para mudar o nosso conteúdo, né? Graças ao Senhor. E o que você é em casa e o que você é na igreja diz muito sobre a sua alimentação. O que você tem sido na sua casa? Dentro da sua casa? O que você tem sido no seu trabalho? É isso que vai dizer o que tem sido a sua alimentação. Oh, Senhor Jesus, irmãs, vocês querem mudar o seu conteúdo? Amém. Nós temos uma receita, é se alimentar das palavras saudáveis. Graças a Deus nós temos a Bíblia, né? Graças ao Senhor. Irmãs, outro hábito também, depois que você lê a palavra, você lê o versículo, separe alguns versículos para você meditar durante todo o seu dia. Eu em casa eu peguei, escrevi uns versículos, deixei na porta da geladeira. Mas você pode pegar, tirar foto daquele versículo que você desfrutou, você pode colocar no espelho da sua casa, porque aquilo vai trazer a lembrança do que você desfrutou. Então, às vezes você tira uma foto no celular, você está no banco naquele dia, você vai relembrar, cara, olha, desfrutei desse versículo, olha que rico. E aí você lembra e traz a memória palavras saudáveis a você. E aquilo te faz se alimentar daquela palavra. Então, irmãs, desfrutem da palavra, peguem os versículos e ruminem durante todo o seu dia. Tenho certeza que quando você fizer isso, o seu dia vai ser diferente, o seu dia vai ser prazeroso. E não é porque você não vai ter dificuldade, mas é porque você vai estar forte para enfrentar as dificuldades. Nós também temos os livros espirituais, temos várias ferramentas para mudar o nosso conteúdo, irmãs, várias. A gente não tem desculpa para não mudar o nosso conteúdo e para estar satisfeito com o que a gente tem anteriormente. Nós temos várias ferramentas e nós precisamos apossar de cada ferramenta que o Senhor nos deu. Oh, Senhor Jesus. Já falamos então do primeiro hábito, que é o encontro diário com Deus. Nós conversamos também sobre o segundo hábito, que é a leitura diária da Bíblia. E agora eu vou falar do terceiro hábito. O terceiro hábito é sobre pare, respire e reflita. Refletir é você fazer considerações sobre as coisas. Então, quando acontece a situação, irmãs, como você reage quando alguém fala alguma coisa para você injusta sobre você? Como você reage quando alguém manda uma mensagem de WhatsApp que te deixa com sangue nos olhos? Como você reage quando alguém está falando com você coisas que está te deixando furiosa? Na mente você já está esperando no que você vai responder, né? Provavelmente. A gente era aquele toma lá da cá. Você falou, vai tomar. Naturalmente, eu sou assim e eu acho que nós somos assim. Oh, Senhor Jesus. Nós realizamos uma entrevista com 1000 mulheres. E nessa entrevista nós vimos que as mulheres, quase 100% das mulheres são impulsivas e reativas. Reagem assim, muito fácil. Falou, já respondeu, já falou que não deveria, depois até se arrepende, mas já fez o estrago. Já matou alguém no falar, já chateou alguém, daqui a pouco tem que pedir perdão, e assim vai. E nós conversamos hoje pela manhã que a sabedoria, ela não age por impulso. A mulher sábia, ela não fala pela impulsividade. Oh, Senhor Jesus, mas como ser essa mulher sábia, irmãs? Não é eu tentar imitar a Cristo, não, né? Agora eu vou imitar a Cristo, Cristo agir assim, eu vou fazer assim. Mas, irmãs, esse Cristo, Ele está dentro de cada um de nós, de cada uma de nós. Esse Cristo está dentro de mim hoje. E esse Cristo, Ele tem essa humanidade elevada, de falar com sabedoria. Esse Cristo também tem essa humanidade elevada, de ter paciência, de ter amor, esse amor que às vezes eu não tenho, essa compaixão, é ter misericórdia. E é com esse Cristo que a gente tem que refletir. Eu preciso aprender a refletir a beleza de Cristo. Quando a gente, nos dias mais calmos e nos dias mais turbulentos, para aqueles dias mais difíceis, irmãs, quando tudo parece sair fora do controle, eu gostaria de ajudar vocês com um lembrete. Gostaria que vocês, por favor, abrissem os seus envelopes dourados, está dentro da sua sacola linda. Todo mundo? Todo mundo abriu?
que está escrito nesse marca-página? Pare, respire, reflita o que Jesus faria no seu lugar. Amém. Irmã, será que a nossa reação normalmente tem sido o que Jesus faria no seu lugar? As minhas eu posso dizer que ainda não. Oh, Senhor Jesus, o momento, irmãs, de o parar, é porque às vezes a situação vem, a gente nem espera e já sai falando, já sai vomitando as palavras na pessoa, já sai fazendo as coisas naturalmente. Mas esse momento de parar, nesse momento que você para, é para refletir. Esse momento de refletir é para você se voltar ao Espírito. Volta em oração e vai: Senhor Jesus, como é que o Senhor faria nessa situação? Senhor, eu faria de outro jeito, mas Senhor, age por meio de mim. Eu tenho sua vida dentro de mim, o Senhor pode agir por meio de cada uma de nós. Graças ao Senhor. Mas é essa beleza de Cristo que tem que ser refletida através do nosso falar. É essa beleza de Cristo que tem que ser refletida através do nosso agir, do nosso pensar. Irmãs, eu vou falar para vocês, isso é um hábito. É um hábito. Nós não estamos acostumadas a parar e refletir. Nós falamos sem parar e sem refletir nada. Nós precisamos criar esse hábito. Pouco a pouco, irmãs, quando você vai criando intimidade com Deus, com a comunhão, esse encontro exclusivo com Deus, com a leitura bíblica diária, você vai criando intimidade com Deus. Quando Deus falar, pare, é a hora que você tem que parar. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, é hora de obedecer. Então, quando Deus mandar pare. Pare e reflita. Volte ao Espírito. Não reaja naturalmente. Sabe, a gente faz muito estrago quando a gente reage naturalmente, quando a gente responde as coisas naturalmente. Nesse período do congresso, irmãs, toda vez que a gente prepara a palavra, o Senhor sempre dá muitas experiências a respeito disso aqui. Muitas. Então, às vezes a mensagem de WhatsApp, quantas mensagens de WhatsApp a gente respondeu e a gente recebeu e a gente já não começou escrevendo assim? Aí o Senhor fala, pare, a gente apagava. Apaga porque não é a forma de responder, não é a hora de responder, não é o momento, pode ser que você tenha que responder mais no outro momento, mas se volte ao Espírito, pare, sabe, se volte ao Espírito e reaja como o Senhor reagiria dentro de você. No Espírito nós temos essa humanidade elevada de Cristo, e nós podemos reagir como Cristo reagiria. Oh, Senhor Jesus. Bom, aqui eu contei então 3 grandes segredos que podem mudar a sua vida cristã, o rumo da sua vida cristã, que é o encontro diário com Deus, é ler a Bíblia diariamente e parar e refletir o que Jesus faria no seu lugar. Irmã, se você tornar esses 3 hábitos realidade na sua vida, você vai desfrutar de uma vida transformada, porque você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, mas não é somente intimidade com Deus, você vai criar um peso, uma relação sólida com Deus, porque você está se alimentando da palavra. E outra coisa, você, no seu relacionamento com as pessoas, você vai ser uma pessoa equilibrada e falando com sabedoria, porque você aprendeu a reagir como o Senhor reagiria. Oh, Senhor Jesus. Mas não é só você que vai ser beneficiada. A sua família vai ser beneficiada com a sua transformação. Os seus colegas de trabalho vão ser beneficiados com essa transformação. E a igreja vai ser beneficiada com a transformação. Mas tudo isso que eu falei aqui é incompleto se não for dentro da igreja. Tudo isso é incompleto se a gente não viver isso na igreja. O Senhor nos colocou na igreja. E a sua vida da igreja, ela com certeza vai ser cheia de satisfação, cheia de prazer. Porque você vai ser uma pessoa que construiu uma vida cristã sólida. Uma pessoa que tem intimidade com esse Deus. Oh, Senhor Jesus. Você quer ser uma mulher cristã mais feliz? Então saiba que sua alegria vai ser completa na igreja. Oh, Senhor Jesus. Você vai viver uma vida completa e plena na igreja. Escolha viver esses novos hábitos, irmãs. E você vai se surpreender com os abraços de Deus na sua vida. Pouco a pouco que você vai criando intimidade com Deus, você vai sentindo que aquele foi o abraço de Deus. De repente você está vivendo lá, acontece um pequeno detalhe na sua vida, mas você sabe que aquele foi o abraço de Deus. Pouco a pouco você vai reconhecendo os abraços de Deus na sua vida. E a sua vida, você vai perceber que é uma vida tão cheia de cuidado de Deus. E que você é tão amada por Deus. E nesses abraços, Deus vai acalmar a tua alma, vai te renovar e te dará muitos motivos para sorrir.